Muito bem, meus irmãos, perdemos um tempo aí um pouco precioso, eu vou ter que, obviamente, resumir alguma coisa aqui. Mas veja bem, nós estamos estudando, então, o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Gilson bem colocou, é um capítulo, uma lei extraordinária, que resolve realmente tudo, e é uma lei divina. Vamos falar hoje um pouquinho sobre ressurreição e reencarnação. No capítulo anterior, nós falamos sobre isso, né? No estudo do Livro dos Espíritos também foi muito comentado o mês passado a respeito da reencarnação. Então, nós vamos recordar alguma coisinha aqui sobre isso, tá certo? Primeiro, nós temos que começar. Qual é a diferença entre ressurreição e reencarnação? Existe diferença? A ressurreição é a volta à vida do corpo que já está morto, que a ciência demonstra ser impossível. Nós sabemos que é matéria, nosso corpo, ele é uma simples vestimenta, como disseram os espíritos. É simples veste que apodrece, eis tudo, é assim que está respondido à questão que Kardec fez aos espíritos, dizendo que era o corpo físico. Então, é um corpo de carne apenas como uma vestimenta pela qual o espírito se vai movimentar aqui na matéria e vai poder agir, então, dentro daquilo que ele foi determinado, na sua evolução, no seu crescimento espiritual. E nós sabemos que a ressurreição, voltar à vida do corpo que já está morto, é impossível, né? Então, isso seria a ressurreição. E a reencarnação? É a mais lógica, é a volta do espírito à vida corpórea, mas em um outro corpo. Esse corpo que tinha anteriormente, que efetivamente findou com a morte, ele não existe mais. Não é possível mais restabelecer toda a ligação dos elementos químicos a fim de que se forme um novo corpo e retorne àquele corpo que era anterior. Mas é possível, sim, receber um novo corpo na formação da união dos genes do pai e da mãe e formar uma nova vestimenta pela qual o espírito é ligado e aí ele retorna à vida em um outro corpo, com novas funções, novas atividades, novas tarefas para o seu crescimento e para a sua própria evolução. Os judeus da reencarnação, então, naquele tempo, eles sabiam que quem viveu podia reviver, mas eles não sabiam como isso podia acontecer. Eles tinham vagas ideias, né? Então, não se tinha uma lógica, alguma coisa que explicasse a eles como isso poderia acontecer, mas eles tinham uma noção de que isso podia realmente acontecer. Aliás, os antigos falaram disso, nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, falando sobre, efetivamente, a reencarnação, a crença da volta do espírito à carne. Eles tinham, então, vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. A lei mosaica, os 10 mandamentos, os estudos do Antigo Testamento, eles não esclareciam. Alguns profetas sinalizaram, efetivamente, que tinham a confiança e a fé e a certeza de que isso acontecia, mas não sabiam como isso acontecia. Aliás, nem mesmo Nicodemos, que era lá um sacerdote do templo, né, foi procurar Jesus. Nós vamos falar um pouco à frente, porque ele que ensinava também não sabia como isso acontecia, embora ele também acreditasse que havia a reencarnação. Chamavam de ressurreição o que o Espiritismo, então, chama de reencarnação, né? Vamos ver algumas interpretações. Até hoje a Igreja Católica, né, a autoria, usa essa frase na oração do credo, nos 2 últimos parágrafos: creio na ressurreição da carne e na vida eterna, amém. Né? Quem foi católico muitas vezes já se lembra disso daí. Atribui-se a Santo Atanásio, viveu há cerca de 1.700 anos atrás, mas veja bem, ele foi tão perseguido que chegou a ser excomungado pelos pensamentos que ele tinha. Na realidade, segundo alguns pesquisadores desse assunto, ele teria dito: creio na ressurreição na carne e não da carne. Olha, a diferença é fundamental, tá certo? Na ressurreição na carne significa o espírito voltar a um corpo de carne e não da carne. É claro que a carne, obviamente, como nós falamos, não é impossível que se retorne após o corpo estar morto e se decompor, então, em todos os seus elementos.
A reencarnação, então, é a única chave que abre a porta do entendimento às questões da desigualdade entre os seres e dos grandes problemas existenciais. Sem ela, nós não temos acesso à compreensão da divina ordem na criação. Essa lei da natureza, sem ela, sem essa chave, nós não conseguimos compreender. Nós vamos só até o túmulo e não compreendemos as relações das desigualdades, né? Porque ela é a justiça de Deus, nós já falamos sobre isso, né? A respeito. Então, por ser a justiça de Deus, ela tem uma meta, que é a perfeição dos espíritos, só a nossa perfeição, a fim de que nós adquiramos a perfeição e tomemos posse de todo esse legado que Deus nos deu, abrindo as portas do universo, as diversas moradas, cada uma mais feliz do que a outra, para que nós possamos um dia sermos espíritos puros. E chegaremos lá com toda certeza. E quais são os meios para isso? As provações da vida corporal. Os sofrimentos, muitas vezes, as provas e algumas também, né? Ou muitas, eu diria, expiações, mas que fazem com que nós cresçamos e vençamos as dificuldades. Realizamos, então, em novas existências o que não foi possível nas anteriores. Elas, então, se complementam. Nós vamos crescendo e cada uma delas evoluindo, cada qual numa velocidade. Uns evoluem mais rapidamente, outros mais lentamente, mas caminhamos, ainda que a passos lentos, para a mesma finalidade. Através dela, então, se realizam as grandes transformações da humanidade, que, como ondas do mar, constantemente estão se renovando. É o que está acontecendo nesse momento, por exemplo, no momento de transição que nós estamos atravessando, as humanidades vão se mudando, os espíritos mais evangelizados, mais evoluídos, estão voltando, estão retornando à Terra, estão reencarnando, e com isso a humanidade vai então se transformando e vai progredindo, assim como o planeta também se renova e progride. Vejamos o que os antigos profetas e filósofos então pensavam a respeito da reencarnação. Vejam vocês, os ensinos dados por eles ao longo da história da humanidade reforçam a crença na reencarnação. Se não, vejamos, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Nós já mostramos isso num estudo do Livro dos Espíritos, mas é sempre bom recordar. Nos textos egípcios, 1320 a.C., o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda das suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonho. No fim, todas essas vidas lhe serão reveladas. Olha, isso foi dito em 1320 a.C. Mais um. Pitágoras. A alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida, muda de domicílio, tomando uma outra forma. E ele diz ainda, eu já fui Eufórbes no tempo da guerra de Troia e lembro-me perfeitamente bem do nome dos meus pais, bem como eu fui morto em combate com o rei de Esparta. Olha que coisa, hein? Ele se lembrava de vidas passadas. Mas, embora vivendo em vários corpos, a alma é sempre a mesma, pois só muda a forma. Outro aqui, Bhagavad Gita, 3.000 anos atrás, na Índia, Sócrates, que nós conhecemos bem, estou convencido de que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram e que as almas dos que morreram estão vivas. Afirmação de Sócrates, 469 a 399 a.C. Antigo Testamento, Jó. Nós temos no Antigo Testamento a reencarnação no Antigo Testamento. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, olha o que ele coloca, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Olha só, ele está dizendo que vai esperar, irá para o mundo espiritual, vai aguardar e voltará novamente. É claro que não é no mesmo corpo, não é? Mais um aqui do Velho Testamento que está lá no Isaías, está nesse capítulo, né? A encarnação no Antigo Testamento. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo, né? Então, relembrando aqui também, com toda certeza, falando para o seu povo, dando esperança de que eles efetivamente retornarão, viverão novamente. E no Novo Testamento?
Jesus, quando caminhava lá, pelo lado da Filipe de Cesareia de Filipe, melhor dizendo, ele faz essa pergunta aos seus discípulos: quem dizem que eu sou? E os discípulos responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que Jeremias ou algum dos profetas. Olha, havia comentário dizendo que ele era um desses. Olha, se dizia que era um desses, era claro que estava achando que era a reencarnação de um desses profetas. E Jesus, então, replica a eles. Melhor dizendo, os discípulos replicam a Jesus: por que dizem os escribas, então, ser preciso que volte Elias? Você sabe que Jesus disseram, né? Nós sabemos que tudo que estava escrito nas profecias havia que ser cumprido. E ali dizia realmente que precisava que Elias voltasse. E Jesus responde a eles: eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram. Olha só. Os discípulos compreenderam, então, que Jesus falava de João Batista, que foi Elias reencarnado. Então, ele era a reencarnação de Elias, que foi um dos maiores profetas enviados por Jesus. E aí, mais uma confirmação, Jesus validando a reencarnação. Tanto é que ele validou, porque quem não acredita em reencarnação está negando as palavras de Jesus. As pessoas querem modificar, muitas vezes, o sentido disso, vivenciando ainda dizendo que é ressurreição e não reencarnação, mas estão equivocadas. Tenho certeza absoluta disso, que estão equivocadas. E nós vemos nas obras, e vou falar um pouco à frente, que as explicações estão aí, só não enxerga, obviamente, quem não quiser enxergar. E o diálogo que Jesus teve com Nicodemos, que foi à noite, era um sacerdote dos judeus, foi à noite procurar a Jesus, perguntou a ele. E Jesus respondeu para ele: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele falou: mas como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer segunda vez? E Jesus falou: se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então é bem diferente. Nós já falamos da carne, é vestimenta. E o que é nascido do Espírito é outra coisa. É você, é o Espírito imortal. É ele que é tudo na criação divina. Agora, vamos entender um pouquinho, então, a interpretação da frase de Jesus, que outras religiões entendem de uma forma totalmente diferente, mas vamos tentar interpretar aqui como ela deve ser interpretada nos ensinos claros que Jesus trouxe no diálogo com Nicodemos. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Apenas uma existência, ela não é suficiente para que nós consigamos depurar o espírito. Nós sabemos disso. Nós temos muitas dificuldades, muitas imperfeições, muitos vícios a serem retirados. E uma existência jamais seria possível que nós a vencêssemos passando por todas as etapas de crescimento, com todo o conhecimento e com todo o desenvolvimento moral que nós precisamos atingir para sermos espíritos puros. São necessárias, então, sucessivas reencarnações, para que, através de diferentes experiências, nosso espírito possa progredir e possamos, então, entrar no reino de Deus, onde estivermos construído, através dos nossos atos, através dos atos de amor, através da nossa reforma íntima, através das nossas mudanças, construído a nossa túnica nupcial. Aí sim nós seremos, então, admitidos ao banquete que é oferecido a cada um de nós no reino de Deus. Então, renascer da água e do Espírito. A água do lado, o Espírito do outro. A água era o símbolo da natureza material. Os antigos diziam que tudo havia surgido da água. Então, é o símbolo da natureza material, é a água, que é o nosso corpo de carne. Né? Aliás, nosso corpo de carne, a maior parte dele é líquida. O Espírito é o símbolo da natureza, então, inteligente, que é a alma. Então, renascer da água e do Espírito significa renascer com o seu corpo e com a sua alma. Duas coisas totalmente diferentes. Vestimenta
e espírito imortal. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. E é isso que Jesus quis dizer claramente para nós. Nós temos um exemplo, nós sabemos agora pela doutrina espírita, que nos esclarece. Kardec, no diálogo que teve com os espíritos, nas obras que foram trazidas, nos trouxe uma visão bem clara disso. O que há no homem, corpo de carne, perispírito e espírito, certo? Corpo de carne, simples veste que apodrece, é tudo. Perispírito ainda é uma vestimenta, tá certo? E o espírito imortal que progride, e o seu perispírito também vai ficando cada vez mais etéreo com a sua evolução. Jesus estabelece, então, a distinção entre o corpo e o espírito, indicando que o corpo gera outro corpo, mas não gera o espírito que é criado por Deus. Isso tem que ficar bem claro para todos nós. Até meados do século VI, todo o cristianismo aceitava essa ideia da reencarnação. Crença essa que já era alimentada pela cultura religiosa oriental milênios antes da era cristã. Aliás, nós mostramos atrás, né, os grandes filósofos, pensadores, que realmente, inclusive os profetas, mostravam aí que já acreditavam, alimentavam uma cultura voltada exatamente para a ideia da reencarnação. Por que substituir, então, na Bíblia pela palavra ressurreição? Política, jogo de poder. A partir do momento em que a igreja se aliou ao poder dos reis, ela perdeu a simplicidade do começo na criação de Paulo de Tarso nas suas igrejinhas, que eram verdadeiros centros espíritas, onde era simplicidade, era praticado o socorro aos enfermos, aos doentes, era praticada a caridade. Substituíram pelo poder, pelo dinheiro, e a igreja então tomou um rumo que não deveria ter tomado. E o que aconteceu? O segundo concílio de Constantinopla, realizado em 553 d.C., foi constrangido a acatar a exigência do Império Bizantino no sentido de abolir da estrutura da igreja o conceito de reencarnação. Olha que responsabilidade fazer isso. Quanto atraso desde este ano causou em função do mau entendimento, tirando a palavra reencarnação, que é a justiça de Deus, pela palavra ressurreição. Qual a justificativa? É a mais espúria que a gente possa pensar. Teodora, que era esposa do imperador Justiniano, era sabidamente escravocrata, e com o tempo ela passou a temer a possibilidade de retornar ao mundo pela reencarnação na pele de uma escrava negra. Então ela achou que com a mudança isso não mais ocorreria. Olha que mente que ela tinha. E ela então, por intermédio do esposo, o imperador passou a fazer forte pressão sobre o papa da época, o Virgílio. E segundo dados históricos, ele subira ao poder por intermédio da intervenção do general Belisário, para quem os desejos de Teodora eram leis. Foi isso que aconteceu. Aí retiraram tudo que estava falando sobre encarnação e colocaram a palavra ressurreição. Jogo de poder, jogo político, e a igreja se perdeu com essa expressão. A reencarnação e o espiritismo. O espiritismo veio esclarecer sobre o princípio da pluralidade das existências e desenvolve o seu entendimento e coloca, então, ao alcance de todos, né? Espiritismo. Em todas as obras de Kardec, as obras básicas, toca no tema sobre a reencarnação, explica o Livro dos Espíritos. Depois vieram as obras complementares de Francisco Cândido Xavier, as obras de André Luiz, explicando as relações do mundo material com o mundo espiritual, falando dos processos da reencarnação, explicando como isso funciona. Hoje não é mais possível, não sabemos a respeito. E também Universo e Vida, Áureo. Áureo comenta em Universo e Vida, a página 33 da 7ª edição da FEB, através da mediunidade de Hernani Santana, ele narra algumas passagens dos registros espirituais, entre outros, alguns integrantes do Colégio Apostólico de Jesus, para que se fosse formando aqui na Terra a evolução da humanidade até chegarmos onde nós estamos hoje na terceira revelação. E ele nos fala que Abraão volta depois como Salomão e depois volta como Simão Pedro.
Jacó, o pai das 12 tribos, retorna como Moisés, depois como Elias e depois, finalmente, como João Batista. José do Egito, que volta como Davi e depois como Paulo de Tarso. Isaac, Daniel, João Evangelista, são o mesmo Espírito. Então, isso na página 33, da minha edição da FEB, estão lá relatados os registros históricos da encarnação desses Espíritos, que são os auxiliares diretos, né, de Jesus. Os efeitos às causas. Só a encarnação, gente, a reencarnação pode explicar de onde viemos, para onde nós iremos, por que nós estamos aqui. Sem isso, nós não temos a chave que nos explica. Ela explica as causas das anomalias, aparentes injustiças que a vida apresenta através da lei de causa e efeito. É uma lei de natureza, é uma lei clara para todos nós. Colhemos aquilo que nós plantamos, tanto no bem quanto no mal. E como o nosso tempo ficou curto, e eu peço perdão a vocês por isso, nós chegamos então à nossa conclusão. A reencarnação, então, estando presente, como nós falamos atrás, na cultura dos povos antigos, dos livros sagrados do Antigo Testamento, sendo confirmado pelos profetas, por Jesus e pelo Espiritismo, é por isso mesmo lei da natureza. Prestemos atenção nisso, nesse ensinamento de Jesus que ele deu a Nicodemos. É necessário que nasçais de novo. E todos nós deveremos efetivamente nascer de novo para o nosso progresso, para atingirmos, então, a nossa felicidade. Que Deus abençoe a todos e que o nosso tratamento hoje seja de muita paz, muita luz para todos vocês, meus irmãos.